vamos fazer a primeira coisa, a primeira atividade nossa é criar um grupo de recursos, tá? Eu vou dar uma geral nas coisas que a gente vai fazer e depois vou dar um tempo para vocês fazerem. Se vocês quiserem, baixa o PDF, tem um passo a passo aqui direitinho para fazer. Grupo de recursos, para criar um grupo de recursos, ou você seleciona aqui, provavelmente, que nem eu falei com vocês a primeira vez, não vai aparecer. Vocês podem vir aqui no pesquisar e escrever aqui grupo de recursos. E aí vai entrar no grupo de recursos, vocês podem criar um grupo de recursos. Vem aqui, ó, e mandar adicionar um grupo de recursos. Mandou adicionar um grupo de recursos, ele vai pedir o nome do grupo de recursos. Eu chamei de SD, de Sistemas Distribuídos. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Eu botei assim, ó, se você olhar no meu aqui, ó, vamos lá, meu grupo de recursos aqui, ó, eu tenho aqui já o grupo de recursos. Eu estou aqui só de IoT, que eu usei agora, mas se eu quiser criar, eu venho aqui em criar. Então, eu criei, cliquei, cliquei. E aí eu coloco aqui, eu vou chamar o meu de SD, de Sistemas Distribuídos. E aí eu digo aonde que eu quero meu recurso. Ah, não, vou querer meus recursos aqui no Brasil. Então, eu posso sair procurando aqui Brasil, ou posso digitar Brasil, aqui ó, South America, sul do Brasil. Ah, não quero ficar procurando, eu posso digitar só Brasil. Opa, ele vai servir como um filtro, né? Apareceu aqui, ó, sul do Brasil, clico aqui, pronto. Vou criar os recursos. Marcações que ele fala aqui, se você quiser criar, se você quiser criar algumas tags. Isso aqui para a gente não vai ser útil agora. Isso pode ser útil se você quiser criar tags em vários recursos para você associar isso a alguma coisa, alguma conta, algum projeto, alguma coisa assim. Eu posso, dentro do mesmo grupo de recursos, ter vários projetos, e aí eu tenho as tags aqui associadas a eles. Ou então alguns recursos que depois eu quero rodar algum script que eu quero que ele execute só para recursos que tem aquela tag. É uma marcação, uma tag que eu posso criar. Não vou criar nada, vou só revisar e criar. Pronto. Criar um grupo de recursos é imediato. Ó. O grupo de recursos já foi criado. Tudo que a gente vai fazendo aparece nessa sinetinha aqui, ó, notificação. Muitos recursos demoram um pouquinho para criar. Esse é imediato porque ele é nada, né? Você não tem que instanciar nada, é só criar uma coisa lógica lá, dizendo, provavelmente uma entrada na tabela lá de gerenciamento da Azure, lá dizendo que esse grupo de recursos foi criado. Então é muito imediato. Quando você cria uma máquina virtual, fica aqui um tempinho dizendo que está criando. Aqui nessas notificações, né? Então, criei, aqui apareceu para mim o SD aqui, o grupo de recursos. Então, vocês vão ter que criar esse grupo de recursos. Vou passando aqui direto para a gente poder ir olhando, tá? Tá, aqui tá falando só que eu posso olhar o custo diário, quanto que eu fui gastando para cada grupo de recursos. Por enquanto, não vamos usar isso, não. A gente vai criar uma máquina virtual. Então, tá. Vou entrar lá em máquina virtual, máquinas virtuais, né? E aí, entro lá em máquinas virtuais, mando adicionar uma máquina virtual. Vou mostrando aqui que eu tenho as telas capturadas, é mais rápido um pouquinho de mostrar para vocês, tá? Vou mandar adicionar, e aí vai aparecer essas coisas aqui para eu preencher, tá? E aí o que eu vou preencher? O que eu preciso preencher? Eu preciso preencher em que grupo de recursos que essa máquina virtual vai ser criada. Por exemplo, no grupo SD, de sistemas distribuídos. Eu sempre tenho que escolher um grupo de recursos. Se não tiver nenhum grupo de recursos, eu posso até criar daqui, ó. Mas a gente criou lá um antes, então eu vou selecionar ele. Eu vou colocar o nome da máquina virtual e vou dizer aonde que eu quero que essa máquina virtual seja executada. Está aqui no centro-sul dos Estados Unidos. Se quiser botar, podem botar onde vocês quiserem, tá? Aqui, quer botar no sul do Brasil, bota. Pode botar onde vocês quiserem, fiquem à vontade. Quiser criar uma máquina virtual no Japão, pode criar, não tem problema. Não vão botar nenhuma redundância, porque redundância é se eu quiser criar uma cópia, uma redundância dessa máquina em algum outro lugar, isso vai gerar um custo maior. Não vão fazer isso agora, não. A imagem, eu posso escolher qual imagem que eu quero. Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem que tem um monte de imagem. Ó. Se eu vier aqui em máquinas virtuais e mandar criar uma nova máquina virtual, criar uma máquina virtual, eu vou escolher aqui o grupo de recursos que eu acabei de criar, Service Desk, o nome da máquina. Quando Service Desk, nada a ver, SD de sistema distribuído, né? Acostumado a falar SD, Service Desk. Ele vai colocar aqui de acordo com o meu grupo de recursos, tá? Então ficou sul do Brasil, porque o meu grupo de recursos tinha sido criado no sul do Brasil. Mas nada impede que eu coloque aqui onde eu quiser, em outro lugar, tá? A imagem aqui, ó, tá um Ubuntu Server, eu posso escolher Windows 10, Windows Server, Ubuntu, Red Hat, tem um monte de... Tem um monte, ó, tem que ver aqui todas as imagens. Eu posso ver um monte de imagens diferentes que eu posso escolher, tá? Tem um monte de imagens aqui diferentes que eu posso escolher aqui. Voltei aqui, desfiz. Só queria mostrar isso, na verdade.
Vou escolher uma imagem, aqui o Windows 10 Pro, por exemplo, versão tal. Aqui eu escolho o tamanho da máquina. O tamanho, então eu vou voltar lá. Putz, grilo. Tô perdido aqui, né? Escolher aqui. Aqui está Estados Unidos Central. Olha quando eu escolho aqui esse sistema distribuído, que ele muda para sul do Brasil, porque foi o padrão que eu escolhi lá, né? Então, vou criar uma máquina aqui com esse Ubuntu aqui. Aqui no tamanho, ele me deixou aqui como padrão isso aqui, que é o Standard B1LS, uma vCPU, 500 MB de memória só, né, 0,5 GB. Esse custa R$30 por mês. Então a gente vai botar um pequenininho assim, porque não precisa ser grande, tá certo? Eu posso fazer uma máquina virtual pequena. Mas eu tenho um monte aqui, se eu olhar aqui, ó, ver todos os tamanhos, eu tenho um monte aqui de grupos com custos diferentes. Ele está carregando o custo aqui dessas máquinas. Eu vi essa aqui, ó, que tem uma vCPU com meio aqui e com 2 discos. Ela custa R$30 só. É a mais barata, disparado. Mas eu tenho máquina aqui, ó. Se eu quiser pegar uma máquina aqui na série D, tem máquina de 1.600 por mês. O que é a máquina de 1.600 por mês? Tem 28 GB de RAM, 4 vCPUs. Tem máquinas aqui que são maiores do que isso aqui, mas é que elas não estão disponíveis para conta de estudante. Nem adianta você botar que não vão estar disponíveis para conta de estudante. É uma máquina dessa de R$1.600, a conta de estudante tem $100. $100 dá R$600. Dá para você executar menos de 15 dias com ela, né? Ela já acaba com tudo. Tem outra aqui de cota insuficiente. Pô, posso pegar uma máquina aqui que custa, ó, essa máquina aqui custa $26.000 por mês. R$26.000, desculpa, por mês. É uma máquina que tem 96 vCPUs, 384 GB de RAM, 32 discos. É uma máquina barra pesada. De repente eu posso precisar disso aí, tá? Então tem máquinas, assim, bem caras. Tem máquina mais cara que isso ainda aqui, ó. Essa máquina aqui custa R$220.000 por mês. O que ela tem? 192 CPUs, 4 TB de RAM, 64 discos de. Essa aqui custa uma bagatela de R$691.000 por mês. Ele tem 11 teras de RAM, 208 vCPUs. Essa aqui é mais ainda. Essa aqui, ó, 11 teras de RAM, 416 vCPUs. Essa máquina aqui é o bicho, né? Tem umas máquinas com GPU, né? Alguém tinha falado aqui. As com GPU ficaram até baratas perto dessa aqui, né? Isso é uma máquina que tem GPU, né? Processamento gráfico, tá? Eu estou usando essa singela aqui que custa R$30. No meu slidezinho aqui estava custando 20 e poucos, 22, agora está custando 30 já. Quando eu crio a máquina, eu tenho que dar um nome de usuário. Então aqui, ó, tem que vir aqui. Selecionei essa máquina. Eu quero autenticação por senha. Não vou botar chave pública de SSH, não. Se for Windows, nem dá para botar isso. Windows aqui, ele pede para eu botar o nome de usuário. Então, sei lá, vou criar o usuário Rafael. Tem que criar uma senha. Tem um padrão de senha aqui. Confirma a senha, tá? Coloco isso, basicamente, usuário e senha. E aí, em discos, eu tenho 3 tipos de discos que eu posso escolher. Eu posso escolher um disco HD normal ou um SSD Standard e SSD Premium, né? Esse é SSD com mais rapidez, um SSD mais devagar um pouco, o HD. Eu recomendo vocês botarem HD para a máquina ficar mais barata. Se eu botar o SSD e o SSD Premium, vai ficando mais caro o disco. Na verdade é o seguinte, essas máquinas, você paga por elas só quando a máquina estiver ligada. Quando a máquina estiver desligada, você não paga por elas. Mas o disco que é criado para as máquinas é um espaço de armazenamento pelo qual você é cobrado, esteja a máquina ligada ou não. Porque é um disco que está lá com dado armazenado. Então, se for HDD, vai ser mais barato. Se for SSD, mais caro um pouco. Se for SSD Premium, se eu não me engano, é o dobro do que o SSD Standard. Então, para nosso teste aqui, pode numa boa ser o HDD Standard, tá? Então, vocês mudem. É só vir aqui, avançar discos e tal, e revisar e criar. A gente não tem mais nada aqui pra gente mexer de rede, nem nada disso. Por enquanto, tá? Depois tem um outro laboratório que a gente vai mexer com a parte de rede. A gente vai criar uma máquina virtual. Quando a gente cria uma máquina virtual, diz aqui que a implantação tem andamento. Você pode monitorar, se você quiser, aqui nas notificações, ou esperar que isso seja criado, ou então ficar nas notificações aqui, esperando, monitorando aqui o que está acontecendo. Você clicar aqui, aparece. E aí, enquanto isso, você pode ir fazendo outras coisas, não tem problema, tá? Ó, a máquina está sendo criada. Quando a máquina foi criada, você vem aqui, vai ir para o recurso. Você consegue ir lá na máquina. E aí você consegue se conectar na máquina. A máquina está no ar.
você vem aqui, se você vier aqui conectar RDP, clicar aqui, ele vai mostrar para você. Na verdade, ele mostra aqui, ó, qual é o endereço público da máquina. Está mostrando aqui, ó, 23.102.158.192. Não sei se vocês já usaram no Windows, já acessaram uma máquina remotamente. Tem um comandinho no Windows chamado MSTSC. É esse que a gente usa para se conectar remotamente a uma máquina Windows. Você pode MSTSC ou conexão remota da área de trabalho. Clicou nele aqui, ó, vai abrir conexão na área de trabalho remota. Clicou isso aqui, eu posso botar esse endereço aqui, ó, 23.102.158.192. Ela não está ativa agora, mas se tivesse, eu apertasse aqui conectar, eu ia me conectar na máquina remota. E abrir uma janelinha aqui com login e senha, eu ia utilizar a minha máquina virtual que está lá na nuvem. Ou então, se eu não quiser fazer isso, eu posso vir aqui em conectar RDP, seleciono conectar, seleciono RDP, ele fala o seguinte, baixar o arquivo RDP, ele vai baixar e vai automaticamente executar esse conexão remota e vai abrir aqui para mim, ó. Eu acessando com o usuário que eu coloquei lá, teste, Rafael, o que é que seja, eu consigo acessar a máquina. Usei a máquina, testei, vi que a máquina está funcionando, não quero que ela continue me cobrando, aperto aqui em parar, a máquina vai parar. Vai parar de funcionar. Beleza? Então, criou uma máquina. Vou continuar aqui, porque depois eu vou pedir para vocês irem fazendo essas coisas todas, tá? Não vou parar em cada parte, não, senão vai ficar muita coisa. Criou uma máquina, depois a gente vai criar uma Virtual Machine Scale Set, que é um conjunto de máquinas. Conjunto de dimensionamento de máquinas virtuais. É aquele cluster que vai aumentando, vou criando mais máquinas ou menos máquinas de acordo com a necessidade. Tá? Você coloca aqui, pesquisa lá, né? E vai achar ele. E aí você pode ou clicar aqui para adicionar, qualquer recurso vai aparecer isso, você tem aqui essa opção para adicionar. Qualquer recurso também que você não tenha nenhum criado ainda, vai aparecer esse negocinho aqui dizendo que não tem conjunto e um botãozinho azul embaixo, você pode clicar nele também. Dá no mesmo criar aqui, clicar aqui ou clicar aqui, tá? Eu destaquei aqui só para vocês fazerem cada hora de um jeito, só para saber que tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Quando eu crio lá o conjunto de dimensionamento de máquinas virtuais, ou seja, um cluster de máquinas virtuais, tem que escolher a mesma coisa. Sempre isso, o básico é sempre a mesma coisa. Tem que escolher a assinatura e tem que escolher o grupo de recursos. Sempre começa assim. Depois eu tenho que dar um nome para o recurso. Lá eu chamei a minha máquina virtual de sei lá como, que eu nem lembro. E aqui eu estou chamando de cluster. Eu chamei meu cluster de cluster, fui bem criativo. Escolho a região. Aqui está no sul do Brasil. Deixei vocês livres para criarem onde vocês quiserem. Zona de disponibilidade, eu vou botar nenhuma aqui, mas essa zona de disponibilidade é porque é aquele esquema que eu falei com vocês de zona de disponibilidade, que eu já falei com vocês. Normalmente, cada região dessa que você escolhe tem algumas zonas de disponibilidade. A do sul do Brasil, se eu não me engano, tem 3 zonas de disponibilidade. Então, você pode dizer em qual delas você quer, porque eu posso criar esse recurso aqui. Eu posso criar um cluster na zona de disponibilidade 1, depois criar um outro cluster na zona de disponibilidade 2, um outro na zona de disponibilidade 3. Né? Dá para fazer isso manualmente aqui, se quiser. Depois disso aqui, vocês mais embaixo um pouquinho aqui, vocês vão escolher o Ubuntu Server. Aí aqui em vez de Windows a gente está escolhendo Ubuntu, porque para ser diferente, né? Aqui eu estou escolhendo Ubuntu. E a máquina eu estou escolhendo essa simplesinha mesmo aqui, igual o que eu escolhi lá para fazer a máquina. E aí, tipo de autenticação, eu botei por senha. O Ubuntu ele dá a opção de ser uma chave pública de SSH, a gente não vai mexer com isso agora não, senão tem que criar uma chave, mandar uma chave para lá. Vou botar senha. Aí eu ponho o usuário e senha, e confirmo a senha aqui que ele vai criar. Ele vai criar a máquina com esse usuário e senha. Criou máquina virtual, ou conjunto de máquinas virtuais, tem que anotar esse usuário e senha aqui, senão depois você não consegue mais acessar. Tá? Clico aqui, né, para avançar. Em disco estou escolhendo o HDD standard, estou sempre escolhendo isso para ficar mais barato, tá? Só por isso. Quando eu for entrar aqui no próximo, em rede, esse sim eu vou entrar em rede. Quando eu entrar em rede aqui, no Linux eu preciso fazer isso. Eu preciso aqui entrar em rede. Aí vai ter aqui um adaptador de rede criado aqui. Eu vou selecionar esse lapisinho do lado, que é para editar ele, simplesmente para ter certeza de que eu permito a porta selecionada, que é a porta 22, que eu permito que se faça SSH. É a forma de eu acessar remotamente. É só porque o Linux ele vem configurado com Firewall, e se você não colocar aqui, ele pode colocar como padrão não permitir que você acesse remotamente aqui.
Faz sentido? Em alguns cenários pode fazer sentido. Você pode ter um conjunto de máquinas que só sejam acessíveis entre elas. Uma é acessível de fora, as outras não. Aqui a gente vai botar para ser acessível tudo de fora, via SSH na porta 22. Endereço IP público aqui você coloca habilitado, porque se eu não fizer isso aqui, as máquinas vão ter só endereço privado e aí eu não vou conseguir acessá-las. Então, isso aqui é só para eu garantir que vai estar a porta 22 aqui aberta e endereço IP público vai estar habilitado. Tá? Na hora de fazer aí, vocês podem seguir esse passo a passo, sem problema nenhum, obviamente. Criou, não coloquei aqui, mas deu ok, tá, revisou, criou e mandou criar, ele vai ter aquele tempo de implantação. Aqui é maior do que na implantação de uma máquina só, porque aqui eu não coloquei aqui, mas em algum lugar aqui eu digo que eu vou criar duas máquinas, acho que é o padrão, se eu não me engano. Ele vai criar, vou criar duas máquinas. E aí ele vai demorar o tempinho para criar as duas máquinas. E aí vai estar aqui, ó. Quando eu entrar no recurso, depois de criado, vai estar aqui, ó. Status. Duas foram bem sucedidas. Quer dizer, eu pedi para criar duas, ele criou as duas sem problema nenhum. Linux, tá? São duas instâncias, tá aqui tudo direitinho. Não vai ter aqui endereço IP público, porque eu tenho duas máquinas, então tenho dois endereços IP públicos, eu não tenho só, não dá para botar os dois aqui. Pode ser que eu podia ter criado um cluster com 50 máquinas, né? Se eu quiser olhar cada uma delas para ver as características de cada uma delas, eu vou clicar aqui em instâncias. Clicando aqui em instâncias, ele me mostra as duas máquinas aqui. Aqui está o cluster underscore 0, cluster underscore 2. É sempre o nome que você escolhe para o cluster, underscore um númerozinho que cada hora pode ser um diferente. Clicou nele, você vai ver detalhes dele, vai ver o endereço IP e essas coisas. Então, eu estou com duas máquinas em execução aqui. Posso parar uma delas, posso parar quais eu quiser. Posso selecionar as duas e parar, selecionar as duas e reiniciar, né, refazer a imagem. Então, posso fazer o que eu quiser aqui. Tem duas máquinas aqui rodando. Se vocês quiserem acessar elas e ver que elas estão rodando, vocês vão conseguir. E aí, um negócio que existe legal do cluster é que, tipo assim, por que criar um cluster com duas máquinas e não criar duas máquinas separadas? Primeiro, porque é mais prático criar. Eu crio de uma vez só duas máquinas, né? Se eu preciso de duas máquinas iguais, eu crio mais fácil. Segundo, porque se amanhã ou depois eu quiser aumentar o número de máquinas disponíveis, o cluster tinha duas, agora eu quero o cluster com 3, agora eu quero com 100. É só eu vir aqui, ó, nessa menuzinho, clicar aqui em colocando em escala. Quando eu clico aqui colocando em escala, eu posso configurar como que eu quero colocar ela em escala. Se eu clicar aqui, eu tenho duas possibilidades, ou colocar em escala manual ou em dimensionamento automático. Escala manual é que eu digo aqui, ó, se eu selecionar a escala manual, eu tenho duas. Se eu vier aqui apagar esse duas e colocar 3 e clicar em salvar, aqui em cima, ele vai criar mais uma. Se eu apagar 2 aqui e botar 20, ele vai criar mais 18. Não tentem botar 20, não, que vocês não vão conseguir, tá? A conta de estudante não deixa criar 18 máquinas virtuais aqui no cluster. Vocês acham que vão conseguir criar 3, no máximo 4, acho que 3. Então você vem aqui botar 3 e der um salvar, e você for lá nas instâncias e olhar, depois de um tempinho vão estar as 3 máquinas lá. Tá? E aí se você for lá depois, colocando em escala de novo e mudar para 2 de novo, espera um tempinho, uma vai ser apagada, vão ficar só duas. Qual que ele vai apagar, qual que vai manter, isso é controle dele. No fundo, a ideia do cluster justamente é que tanto faz. Porque não importa para você qual máquina que vai estar funcionando, importa é que alguma máquina vai estar funcionando. Né? Que eu tenho duas funcionando. Teoricamente elas são idênticas, então tanto faz qual que vai estar funcionando. E tem uma outra coisa interessante também em colocar em escala, é que eu posso vir no dimensionamento automático. Esse aqui é legal. Aquele ali eu vou mudando manualmente, desculpa. Esse automático eu posso criar regras através das quais o meu cluster vai aumentar ou diminuir, tá? Então eu venho aqui, por exemplo, dimensionamento automático e digo o seguinte, que o modo de escala que eu quero é escala baseada em uma métrica. Essa aqui que é legal, né? Escala baseada em uma métrica. Eu crio métricas para dizer o seguinte, ó, eu digo qual o número mínimo de máquinas e o número máximo de máquinas. Então aqui eu estou botando 2 e 3, 2 ou 3. Mas eu podia botar no mínimo 2 máquinas, no máximo 100 máquinas, por exemplo. Tá? E aí o padrão é o padrão que ele cria. E aí eu adiciono regras. Regras que vão fazer com que o número de máquinas aumente ou diminua. Tá?
Quando eu não... eu vou colocar métricas aqui. Ó, aqui ele dá até um exemplo de métrica que eu posso criar. Eu posso dizer o seguinte, olha, eu quero que aumente o número de máquinas sempre que o consumo de CPU estiver acima de 70%. Sempre que o consumo de memória estiver acima de 80%, por exemplo. E quero que destrua máquinas sempre que o consumo de CPU estiver abaixo de 50%. Sempre que o consumo de memória estiver abaixo de 20%. Você coloca a regra que você quiser, tá? Então, ó, quando eu clico aqui em adicionar regra, ele fala aqui que eu quero aqui qual o critério que eu quero, qual a regra que eu quero para poder aumentar o número de máquinas ou reduzir automaticamente. Aí eu estou usando uma média aqui. A média quer dizer o quê? Ele vai pegar, né, das máquinas todas em média como é que elas estão. Aí ele vai falar o seguinte, ó, você escolhe aqui a métrica é uma métrica do host, né? Ou seja, olhando o host lá, olhando cada um dos nós, ver qual é o percentual de CPU. Se o percentual de CPU médio tiver maior, ele está mostrando que atualmente está em média 1,19%. Mas eu posso mostrar aqui, ó, se tiver maior que 70%, ou seja, 70%, durante 10 minutos, se ficar maior do que 70% durante 10 minutos, não adianta um pico rápido também não. Se tiver constante, ó, tem 10 minutos que o consumo de CPU está acima de 70%. Aí o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a contagem em 1. Aumentar a contagem em 1 quer dizer ele vai subir uma máquina. Tá? Podia aumentar em 2, podia aumentar em 10. Você podia falar, eu quero aumentar de 10 em 10. Isso depende muito de cada cenário. Aqui a gente está falando que vai aumentar em 1. O resfriamento, se eu não me engano, é o resfriamento de 5 minutos. Agora eu não me lembro exatamente o que é. Já lembrei. Porque ele vai, se o consumo de CPU tiver maior que 70%, se tiver isso por mais de 10 minutos, ele vai aumentar a contagem de uma máquina. E aí ele espera 5 minutos para acionar essa regra de novo, se por acaso o consumo de CPU ainda continuar acima de 70%. Ele espera 5 minutos, que é o tempo de resfriar. É o tempo da nova instância que foi criada fazer com que o consumo de CPU que estava em 70% diminua um pouco, porque a carga foi distribuída entre as outras máquinas, entre a outra máquina que foi criada. Se passou 5 minutos e isso não acontecer, ele vai acionar esse cara aqui de novo e vai criar mais uma outra máquina, né? Porque às vezes o crescimento está rápido mesmo. O aumento no consumo de CPU está rápido mesmo. E aí eu tenho que criar também uma regra para reduzir, né? Senão eu vou só aumentando e nunca vou reduzindo. Então eu criei uma regra igual aquela, só que agora se o consumo de CPU for menor que 30%, eu diminuo a contagem em 1. Então se eu fizer isso agora, ó, com o mínimo de uma máquina e o máximo de 3 máquinas, se eu começar a usar a CPU, vai aumentar. Se eu começar a parar de usar, ele vai destruir as máquinas automaticamente. É importante botar um máximo aqui para você dizer o seguinte, ó, mais que isso eu não quero porque eu não tenho nem condição de pagar mais que isso, tá? Ou então porque, nunca vai precisar mais do que 20 máquinas. Então, eu vou botar aqui 20 máquinas como limite, porque se alguma vez precisar passar de 20 máquinas é porque tem alguma coisa errada. Então, não põe para cima não, que, sei lá, tem algum bug aí em alguma coisa que está rodando, sei lá, né? Beleza? É bem legal isso, porque você consegue criar máquinas dinamicamente. O que nós vamos fazer, então, de atividade aqui? Porque eu deixei na aula passada muito rápido, não deu tempo da gente fazer. Criar um grupo de recursos com o seu nome. Eu criei um grupo de recursos chamado Rafael, você cria aí com o seu nome. Se não quiser criar com outro nome também, não tem problema não, tá? Cria uma máquina virtual Ubuntu Server e acesse o seu terminal com um SSH. Crie um conjunto de dimensionamento com 3 máquinas virtuais e configura uma regra de escala manual. E aí vai lá e reduz uma máquina na regra manual para você ver a máquina destruindo. No final, remove o grupo de recursos e veja que tudo foi removido. Então, isso aqui é para vocês fazerem e gravarem um vídeo da tela de vocês que isso foi feito, tá? Porque aí vocês vão enviar isso aí. Eu já disponibilizei lá, se eu não me engano, essa primeira. Eu vou até confirmar enquanto eu dou um tempo aí para vocês fazerem. A ideia dessas aulas é vocês irem fazendo as coisas. Eu vou passando aqui com vocês e eu estou aqui à disposição para qualquer problema ou qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Então, primeira, mão na massa é fazer isso aqui. Não esqueça de... você, quando for fazer o vídeo, eu preciso de um videozinho só para mostrar que vocês fizeram a atividade, tá? Porque é ele que vai valer a nota aí da C3. Você não precisa fazer um vídeo de você criando tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu preciso de que você faça um vídeo mostrando o que foi criado. Então, você, depois que criou,
você vai lá e faz um videozinho, uma captura da tela, mostrando que a máquina virtual está criada, mostrando que o conjunto de dimensionamento está criada, e aí sim, você pode mostrar que você pode reduzir aqui de 3 para 2 máquinas virtuais, que a máquina vai ser destruída, tá? E depois você remove o grupo de recursos. Esse remover o grupo de recursos com tudo, isso aqui nem precisa estar no vídeo, eu só coloquei aqui para vocês não ficarem... Na próxima aula, a gente, né, próximo assunto, depois disso aqui, a gente vai fazer uma outra atividade. Senão a gente vai ficar acumulando recursos e daqui a pouco acaba esses recursos ficando perdidos por aí e você perdendo eles, tá? Então, criou um grupo de recursos, no final remove e acabou a atividade. Lembra de gravar o vídeo antes disso aqui, tá? Antes de remover. Então agora, mãos à obra, tá?